Que alegria poder estar novamente na Quarta Nobre com Cristo, já se aproximando o final de ano e com certeza muitas pessoas estão viajando, procurando seus parentes, se alegrando e vivendo a vida que Deus oferece. E nós aqui vamos estar hoje e na próximo dia 18, na quarta-feira que vem, depois só voltaremos com a Quarta Nobre no dia 7, porque no dia 24 e no dia 31, a programação será da igreja, aqui nas festividades de Natal e Ano Novo. Então, quero já avisar os irmãos que nós teremos esse culto de hoje, no dia 18, e depois somente no dia 7, no ano que vem. Ok? Nós estamos nesse final de ano, terminando o ano 2014, tem aí o Natal, depois o Ano Novo. As expectativas da pessoa humana, das pessoas de família, é sempre algo melhor para o futuro. Ninguém pensa pior, pensa o melhor. Embora as notícias dizem que o ano de 2015 será um ano difícil economicamente, um ano isso, um ano aquilo. Todos os anos são difíceis. Todos os anos existem problemas econômicos, problemas sociais, enfim. O mundo jaz no maligno. A palavra nos ensina, e Jesus nos diz isso, que no mundo tereis aflições. Nós não podemos esquecer isso, que no mundo tereis aflições. Jesus é que disse isso. Aflição não é período. Aflição é todo dia. Todo dia acontece algo que nos incomoda. Todo dia acontece algo que nos tira do foco. Você pode acordar bem, disposto, alegre, feliz, glorificando a Deus, orando, chega no meio da estrada, ou seja, no meio do dia, alguma coisa acontece, tira você do foco, ou você passa o dia inteiro numa legal, chega no finalzinho da tarde, alguma coisa acontece. Raramente você passa o dia bem. Sempre tem um problema. Pode ser uma coisinha tão pequenininha, como pode ser uma coisa monstruosa. Depende de como você enxerga. Às vezes para uma pessoa a coisa é tão simples, mas para você as coisas é grande, ou vice-versa. Nós temos exemplos na Bíblia, por isso que eu queria transmitir. Nós vamos orar pela família já já. Nós vamos orar, vamos pedir para Deus, porque somente Ele para nos ajudar é crer, ter fé. Falei a semana passada, uma pessoa me perguntou: Picarelli, o que fazer para a gente passar essas tribulações? O que fazer para vencer esses obstáculos? O que fazer para sair dessa situação que a gente vive? Eu respondi, falou: olha, comigo eu faço assim. Porque o problema que você tem, eu também tenho, todos nós temos. Eu orar, confiar, crer e esperar o milagre de Deus acontecer na nossa vida. E sempre Deus nos dá um escape. Algumas pessoas podem dizer assim: mas está tão difícil. Mas está difícil, parece que Deus não me ouve. Não, Ele ouve sim. Ele olha para você. Ele sonda o teu coração. E uma coisa que eu tenho aprendido nos longos anos na vida cristã é que eu não posso ter dúvida no meu coração. Porque às vezes a gente está vendo o milagre, tem dúvida, mas será que vai realmente acontecer? Será? Esse será é dúvida. E Jesus é claro quando Ele diz na palavra: não tenha dúvida no coração. A incredulidade afasta o milagre de Deus. Algumas pessoas podem até questionar isso, mas como? Se Deus quer fazer um milagre, afasta? Porque nós temos o livre-arbítrio e dentro de nós está o pecado original. Está o pecado. Porque embora nós podemos fazer muitas coisas boas, sempre fazemos alguma coisa ruim que desagrada a Deus. Ninguém é perfeito, mas você tem que procurar a perfeição. Deus diz assim, através da palavra, o apóstolo Pedro diz: ser santo porque eu sou santo. Quando Deus diz que Ele é santo, ser santo porque Ele é santo, nós temos que buscar essa santidade. Nós temos que buscar o arrependimento. Nós temos que estar sempre diante de Deus. Não importa a situação que nós estamos passando. Não importa, está caindo pedra, terremoto,
está chovendo forte, tempestade, parece que o mundo vai acabar, mas você tem que estar de joelho diante de Deus e ser como Josué, ou melhor, como Josafá, um exército imenso para atacar Judá. Impossível Josafá lutar contra aquele exército. E ele chamou todo o povo, as crianças, as pessoas, colocou num pátio, todo o povo, e orou a Deus, dizendo: Senhor, estamos nas tuas mãos. Humanamente impossível vencer esse exército. Não sei o que vai acontecer, mas eu e este povo, nós estamos olhando fixo no Senhor. Seja feita a tua vontade. E o que aconteceu? Deus, através do profeta, disse: essa briga é minha, essa luta é minha, essa batalha é minha. E Deus acabou com os adversários de Josafá. Isso me traz à memória algo muito importante. Você pode estar atravessando piores momentos da sua vida. Não olhe na circunstância, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Olha lá e diz: Senhor, humanamente é impossível eu resolver isso, mas eu creio que o Senhor vai achar uma solução para mim. Crê, firmemente crê, porque é dessa forma que as coisas vão acontecer. Amém, igreja? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre surdez espiritual. Uma pessoa que não ouve é uma pessoa que não sabe, não dá para perceber e entender as coisas que se fala. O surdo natural é aquele que tem que ter ajuda de estudar Libras para poder, através de sinais, saber o que está se falando. E nem tudo o surdo consegue captar. Ele tem uma ideia do que está se falando. E o surdo dificilmente fala. Ele não tem condição de se expressar, porque ele não ouve, a fala dele é complicada. Se ele conseguir usar um aparelho, ele pode falar, ele pode ouvir. Não perfeitamente, mas ele pode ouvir. Mas a surdez espiritual é a coisa pior que existe. A surdez especial tem cura, sim. A surdez espiritual, ela tem um antídoto. E esse antídoto depende de cada um de nós. Porque no dia a dia, nós observamos várias pessoas surdas espiritualmente. Falamos a semana passada sobre a cegueira espiritual. A surdez é pior do que a cegueira espiritual. A cegueira, você não enxerga um palmo diante do nariz as coisas que Deus está fazendo. A surdez é bem diferente. Porque a surdez, se ela não entra na mente, não entra no coração, e não acontece aquilo que nós queremos que aconteça. Às vezes, estamos buscando o milagre de Deus. Às vezes, estamos buscando o entendimento da palavra de Deus, mas somos surdos espiritualmente. E às vezes somos surdos porque queremos ser surdos. Porque nós não queremos ouvir. Em Romanos, no capítulo 10 de Romanos, olha o que diz aqui no versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O que ele está dizendo? Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. O que nós entendemos? Se a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, então se você acha que não tem fé, a minha fé é pequena, eu não tenho uma fé tão grande, tem fulano que tem mais fé que eu. Mas se a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, é porque talvez você não está ouvindo a palavra de Cristo. E lá em Tiago diz que a palavra,
Você tem que ouvir e tem que praticar. Então, vamos pensar um pouquinho, amados. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E não basta só ouvir, você tem que praticar. Ou seja, Jesus nos ensina que nós devemos estar atento àquilo que ouvimos através da palavra do Senhor, justamente para poder praticar essa palavra e ter os benefícios. Por isso que lá em João 15, 7, Jesus diz o seguinte: se vós permaneceres em mim. Se vós permaneceres em mim, isso quer dizer o quê? Que nós temos fé, porque estamos ouvindo a palavra. Se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres e será feito. Condicional. É condicional. A preparação da nossa vida cristã tem que começar por ouvir a palavra. Porque ouvindo a palavra vai acrescentar a fé. Porque através dos exemplos da Bíblia, nós temos fé. Que vai acontecer. As promessas de Deus. As promessas maravilhosas. Que dependem única e exclusivamente da prática, daquilo que aprendemos através da palavra. Tem muitas pessoas que em casa, eu já vi isso aí em casa, no escritório, Bíblia aberta. Já fui em vários escritórios de pessoas que não são crentes, nem um pouco. Talvez de outra religião, mas nem praticante não são. Mas lá em cima da mesa, em algum local, às vezes tem até um pedestal, tem um vaso de flor e tem uma Bíblia aberta. E se você chegar nesse local e olhar a Bíblia, está no Salmo 91. Às vezes está no 23, mas a maioria no Salmo 91. O que o pessoal tem a ver com o Salmo 91? Tem algum poder o Salmo 91? De estar aberto lá? E às vezes eu pergunto, escuta, mas você lê o Salmo? Não, eu deixo aberto porque é o Salmo 91, a Bíblia aberta, vem boas energias. Vem boas energias? Porque a Bíblia está aberta ali? Bom, eles acham que deve afugentar o capeta. O capeta chega, vê a Bíblia aberta no Salmo 91, vai embora. A Bíblia é para meditar nela. Lá em Josué está escrito, medite nela dia e noite. Salmo 1 fala de meditar dia e noite. Você lê, você pratica, você medita a respeito daquilo que Deus quer que você faça para você alcançar aquilo que você deseja. Quando nós desejamos alguma coisa, quando desejamos fazer uma macarronada, o que a irmã vai fazer? Vai buscar primeiro o macarrão, depois vai pegar os ingredientes, para depois colocar na panela e fazer aquela macarronada gostosa. Qual é o objetivo da família no final de semana, no domingo? Comer uma macarronada. Mas às vezes você cisma, vai lá no açougue e compra um carneiro. Você tempera o carneiro e vai assar o carneiro e vai chamar os seus amigos para comer o carneiro. Qual é o objetivo? O objetivo é de você satisfazer algo que você quer. Churrasco, arroz com feijão, bife com ovo, tudo. Tudo que nós desejamos, nós corremos atrás para ter. Não é isso? Se eu quero comprar um carro, eu vou juntar dinheiro para comprar o carro que eu quero. Se eu quero comprar uma roupa, vou fazer de tudo para comprar aquela roupa. Então nós corremos atrás daquilo que pode nos satisfazer, a nossa vontade. E a vontade de alcançar o reino de Deus? E a vontade da salvação? Porque nós não podemos estar na família cristã sem ter um objetivo. Hoje muitas pessoas procuram um único objetivo: eu quero pagar as minhas dívidas, eu quero ter uma família harmoniosa, eu quero ter sucesso nisso, eu quero ter isso, mas ninguém fala em salvação. A salvação é a coisa principal da nossa vida. Se você buscar a salvação, você vai ter todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as coisas que você quer serão acrescentadas.
Então, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, temos que buscar a nossa salvação para ter tudo aquilo que Deus quer que tenhamos, que é o desejo do seu coração. Então o Salmo 91, ele é bonito, é uma poesia do sacerdote hebreu, que inspirado pelo poder divino, escreveu essa joia tão preciosa, que tem para nós algo muito importante. Abra sua Bíblia no Salmo 91 aí, se você trouxe sua Bíblia. Você vai prestar atenção no que diz o primeiro versículo. Eu vou colocar numa tradução moderna aqui. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele. Presta atenção, amados. O que está dizendo aqui? Algo muito importante. A pessoa que procura segurança. O que nós estamos nos dias de hoje? Procurando segurança. Nós estamos procurando algo que nos dê paz, tranquilidade e segurança. Então está dizendo o salmista que a pessoa que procura segurança, aonde? No Deus Altíssimo. Não é segurança entre os humanos, na polícia militar, polícia civil, não. A pessoa que busca segurança, procura segurança no Deus Altíssimo. Se refugia onde está o Deus Todo-Poderoso. Se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então, quando nós temos a certeza que estamos sob a proteção de Deus, que Ele é o nosso protetor, Ele nos dá a segurança, você tem que ter algo na sua mente, muito importante: ouvir o Senhor. Não ser surdo espiritualmente, mas ouvir a Deus. É ter confiança, porque quando diz aqui, o Senhor Deus, Tu és o meu defensor, é uma oração, é uma declaração. E o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O que vai acontecer na sequência do texto? Diz: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. O que são os perigos escondidos? Tudo aquilo que nos afeta no dia a dia. Todas as aflições do dia a dia, todos os incômodos do dia a dia nos atrapalha, nos complica a vida. Mas como que Deus vai nos livrar disso? Ele vai nos livrar a partir do momento que você olhar para Ele. Ele vai te livrar no momento que você depender dEle. Ele vai te livrar no momento que você estiver numa situação muito difícil. Ele diz o seguinte: Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Proteção total de Deus na sua vida. Mesmo que você estiver apanhando de tudo quanto é lado, pode ter certeza que o teu protetor, o Senhor, está cuidando de você. Amém, irmãos? Você tem que aprender a sentir a proteção de Deus. Mas eu estou levando pancada aqui, levantada daqui. Mas Ele está com você. Nós temos exemplo do apóstolo Paulo, que levou chibatada de tudo quanto é jeito. E vocês acham que Deus não estava com ele? Tudo que acontece de sofrimento, tudo que acontece que possa nos perturbar, nos levar ao desespero e até ao desânimo, nós não podemos desviar o nosso foco de Deus. De Deus. Estou apanhando, mas tem um Senhor que ainda está no trono, Ele vai me dar o escape e vai me aliviar, porque eu tenho que passar por isso. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos judeus, levava os judeus à morte. Estevão morreu apedrejado por causa dele. Quando ele teve aquele encontro na ida para Damasco, que Jesus apareceu, um estrondo, ele ouviu a voz e ficou cego. Jesus disse para ele: olha, você vai penar, meu. Você vai sofrer muito mais do que você possa imaginar. Deus disse para ele. Ele não poderia ter desistido? Falou: não quero o Senhor não. Não, ele foi escolhido.
E naquele momento ele sentiu, por obrigação, seguir aquele a quem ele perseguia. Nós não podemos deixar de ser hipócritas, de estar numa zona de conforto, achando que Deus vai chegar e vai te aliviar e vai te dar coisa, vou ficar legal, estou bem com o pai lá em cima. Tem muitas pessoas falando, eu estou bem com o cara lá em cima. O que é isso? Falta de respeito? Não. O sofrimento ele é importante. As dificuldades é importante. As agruras da vida é importante. As adversidades é importante. Porque quanto mais você tiver nessa dependência de Deus, mais Ele te honrará. É o que Jesus disse a respeito de dois caminhos. Um caminho que leva a uma pavimentação maravilhosa, uma estrada maravilhosa. Lá no final tem a perdição, tem a morte. Mas o caminho cheio de estreita, a porta estreita, o caminho estreito, cheio de tranqueira, de coisa, você vai passando ponto a ponto, chega lá, tem o galardão. Amém, irmãos? O sofrimento é importante. O apóstolo Paulo diz que é momentâneo o sofrimento, porque ele passa, apesar das dificuldades do dia a dia, passa, porque Deus, Ele não é injusto, Ele é justo, e quanto mais você busca, você começa a ter aquilo que Ele te prometeu, de ser o primeiro, de não ter que pedir emprestado, você vai ter para emprestar, e etc, etc, etc. Ah, mas está demorando. Continue. Continue, persevere, busca. Olha só o que diz a sequência do texto. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo, porque Deus é fiel. Se a fidelidade dele te protegerá como escudo, você tem medo do quê? Você tem receio do quê? Você sempre tem que dar o primeiro passo para conquistar a vitória e alcançar o seu objetivo, que é a salvação. Eu estou nesse mundo de passagem, porque Deus tem algo lá na frente para mim. Estou aqui temporal. Lá na frente é que vou receber aquilo que Deus tem reservado para mim. Amém? Nós temos que crer nisso para poder viver nesse mundo tão complicado. Se você está sob a proteção de Deus, diz o texto, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo. Porque na verdade hoje nós vivemos com medo. Hoje o medo toma conta de todas as pessoas. O medo é uma preocupação. Toma lugar de algo que pode acontecer como não pode acontecer. E a pior coisa que acontece no medo é quando ele se transforma em pavor. O pavor transforma em terror. A pessoa aterrorizada com situações adversas que vive, acaba entrando em parafuso e se destruindo, na verdade se autodestruindo. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, ebola, gripe A, gripe B, gripe suína, gripe do frango, chikungunya, como que é? Chikungunya, a febre chikungunya, coisa mais horrível. A dengue hemorrágica. Amados, são pestes. São pestes. Houve uma época que quando foi lançada, foi divulgado que a peste H1N1, aquela coisa terrível, que as pessoas tinham que lavar a mão com álcool, não sei o quê. Então, todo lugar tinha aquele negocinho de álcool, para você não podia nem pegar na mão da pessoa. Negócio terrível, e é verdade mesmo. São pestes. Você está livre das pestes? Não. Mas se a palavra de Deus diz assim, que a peste não vai te pegar, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia, significa proteção total. Mas você tem que se cuidar. Está dizendo que você não terá medo. Por que você não vai ter medo? Porque você está se cuidando. Vai tomar vacina, higiene pessoal, uma série de situações. Deus nos dá o recado de que nós devemos cuidar de nós dentro daquilo que é normal no dia a dia da nossa vida. Ele nos protegerá.
Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Esse versículo tem um significado muito importante. A pessoa fala assim, mas vai cair 1000 do meu direito, 10.000 do meu direito, que eu não vou ser atingido. O que significa isso? Significa uma proteção especial de Deus para a sua vida. Significa que você vai ver os ímpios serem destruídos. Aquelas pessoas que te humilhou, aquelas pessoas que fez você chorar, aquelas pessoas que fazem você padecer sofrimento, aquelas pessoas que maltratam você, maltratam sua família, você vai ver o que Deus vai fazer com a vida dessas pessoas. Você vai enxergar essas pessoas. Fala de milhares. Mas você não será atingido. Por quê? A proteção do Senhor está com você. Porque você teme o Senhor. Porque você está lá, o texto, o versículo 1 diz o quê? Aquele que está sobre a proteção do Senhor. Pode dizer, eu confio no Senhor. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você acaba tendo a proteção do Todo-Poderoso na sua vida. Você olhará e verá como os maus são castigados. Está na sequência aí. Está dizendo que você vai ver aquelas pessoas que te aborreceram. As pessoas que te incomodaram. Você não vai amaldiçoar ninguém, não. Você fala assim, Senhor, cuida dessas pessoas. E Deus vai cuidar segundo as obras delas. Então, o que nós temos que ter? O olhar fixo no Senhor. Você olhará e verá como os maus são castigados. Diz ainda o texto, você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu tive um livramento de Deus, meu carro capotou 3 vezes, não aconteceu nada comigo. Quantos testemunhos nós tivemos aqui já? Quantas vezes eu mostro na televisão desastres pavorosos? O que aconteceu com as pessoas? Nada. Nada. Com certeza tem alguém orando. Com certeza alguém temente a Deus. Porque o diabo, ele arma armadilhas, ele quer destruir, ele veio realmente para matar, roubar e destruir, mas ele não tem poder de tocar a mão no servo de Deus. Ele não tem poder. Ele pode tentar, mas ele não tocará. Amém, irmãos? Porque tem a proteção do Senhor. Quando você está realmente confiando nele. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. A proteção de Deus é algo fantástico. O que ele faz? Ele determina os anjos para te proteger. O Salmo diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Se os anjos do Senhor estão ao redor daquele que teme a Deus, mas você tem que estar ligado nele. Você tem que estar sua mente firmada nele. Você não pode ser surdo espiritualmente, porque você tem que ouvir a palavra dele. E tem que praticar a palavra dele, para você poder ter a proteção do Senhor. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Essa proteção é algo que Deus nos dá a entender que você poderá passar por todo tipo de adversidade, tribulação, aflição, mas você não ficará machucado. Você não cairá ferido. Você não ficará com feridas abertas. Porque a pior coisa que existe é quando uma coisa terrível acontece e fica aquelas feridas terríveis. Às vezes nós abrimos brecha para que o diabo possa fazer festa na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, onde nós estivermos. E são feridas que são abertas. As pessoas ficam machucadas. Mas se você entregar sua vida para Jesus, se você crer nele, ouvindo a palavra e praticando a palavra, com certeza o texto de Salmo 91 diz que com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Essas cobras, essas serpentes, essas coisas ruins, é o maligno. Significa que você vai ter autoridade sobre o maligno. Que você vai pisar na cabeça do capeta, com toda a autoridade que Deus te deu. Que você estará livre de qualquer tipo de ação demoníaca, porque Deus estará protegendo a sua vida. Amém, irmãos?
Glorifica o nome do Senhor, porque é necessário que se faça isso no dia a dia no nosso viver. Deus diz, o texto seguinte: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Porque hoje, muitas pessoas não estão nem aí com Deus. Lembra de Deus no momento terrível, no momento difícil, aí lembra de Deus. Nós temos que lembrar do Senhor todos os instantes da nossa vida. Porque Ele diz, aqueles que me amam. Quando nós amamos uma pessoa, verdadeiramente, nós queremos essa pessoa perto da gente toda hora, sim ou não? Sim ou não? Se eu amo a minha mulher, de verdade, eu quero ela perto de mim toda hora. E quando não é possível estar, a gente sente saudade dela. E vice-versa, do marido também. Amados, presta atenção no que eu estou dizendo. O relacionamento entre pessoas é o mesmo relacionamento entre casais que se amam, é o mesmo relacionamento que nós temos que ter com Deus. Nós queremos Ele pertinho da gente toda hora. Faça uma pergunta para você mesmo aí. Eu vou fazer essa pergunta. Você consegue olhar para sua mulher e viver sem ela? Você já fez a pergunta: o que eu faria se eu não tivesse a minha mulher? Como eu estaria se eu não tivesse meu marido? Eu conseguiria viver sem o meu marido? Eu conseguiria viver sem a minha esposa? Tem algumas pessoas que querem ver a mulher longe dele, porque não ama. Mas também não larga, porque ela pode ser uma servente para ele. Mas eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque se você não ama a tua esposa, não ama o teu marido, não ama os teus filhos, não ama a tua família, você não pode amar a Deus. Porque se você fizer isso, você está quebrando o mandamento. Então você está surdo espiritualmente, cego. O que Jesus disse? Ouça, Israel, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Que é um amor completo. Você tem que amar a tua esposa, você tem que amar o teu marido de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, teu entendimento, todas as tuas forças. Porque Jesus diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma essência. O mais próximo que eu tenho é minha mulher e meus filhos, e vice-versa. Então, quando Deus diz o seguinte, o que Ele diz? Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Reconhecem que Ele é Deus. Você olha para a tua esposa, você olha para o teu marido, você olha para Deus. A palavra diz que Jesus é o cabeça. O homem é o cabeça da família, cabeça da esposa, como Jesus é o cabeça da igreja. Então é uma cumplicidade real. É muito sério esse compromisso que nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Olha o que diz o Senhor: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de. Fala, irmão, está fraco, quem que vai responder? É Deus. É Deus. A cumplicidade identifica família, esposa, marido. Quando o marido está em aflição, quem vai acudir o marido? A esposa. Quem vai proteger o marido? A esposa. Quem vai abraçar o marido? A esposa. Quem vai chorar com o marido? A esposa. Quando a esposa estiver em aflição, quem que vai socorrê-la? Quem vai segurar a barra? É o marido, que vai abraçá-la, que vai sustentá-la, que vai cuidar dela. Deus faz isso. Quem é você para não fazer isso para a tua família? Quem é que gosta de ver um filho sofrendo?
O seu filho está complicado, está numa situação muito difícil. Não tenho nada a ver com ele, já é grande, já é marmando, se vire. Você vai fazer isso? Lógico que não. Está na palavra. Quando alguém chega na tua porta, pede para você um peixe, um pão, você vai dar pedra, vai dar uma serpente. Está na palavra. A solidariedade começa dentro de casa, é cumplicidade. Você entende o que tua esposa sofre com a sua ausência? Quando às vezes você sai sem falar onde vai. Ainda bem que hoje tem o celular, né? Porque ele liga, onde você está, meu bem? Não saia de casa assim antes de falar para a mulher, olha, estou indo em tal lugar. E quando chegar no tal lugar, liga, já cheguei no tal lugar. Com Deus é assim. Com Deus você tem que falar para Deus onde você está indo. Sabe por quê? Porque Ele é teu pai, teu protetor. Ele que te livra das aflições. Você não pode sair de casa sem te orar e dizer, Senhor, eu estou indo para o meu trabalho. Vai comigo, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo lá, vai ser difícil enfrentar o dia. Você sai do trabalho, estou indo para casa, estou indo visitar um cliente, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Vai com Deus. Pede a bênção da sua esposa na hora que você sai. Meu amor, me abençoa. Meu marido, me abençoa. Pai, mãe, me abençoa. Antigamente, as crianças eram ensinadas a tomar a bênção do pai, da mãe, da avó, do vô. Hoje, não fala nem tchau. Baixa a cabeça, sai. Por quê? Má educação. Não ensinou. A coisa mais gostosa, quando eu estou ali na frente, chega uma criança, de uma das irmãs aqui, e são várias criancinhas que chegam com a mãozinha posta, para receber a bênção do pastor que está na porta. É a coisa mais gostosa falar, Deus te abençoe. Nós temos que ser abençoador. Nós não podemos nos ausentar daquilo que Deus tem para nós, que é a salvação, amados. E a salvação começa quando nós somos realmente integrados com Deus, como Pai. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Olha só o que Deus está falando aqui. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Quantas vezes nós estamos em alguma situação que ninguém nos respeita, nem a nossa idade, nem a nossa autoridade como homem, como pai, como avô, como cidadão, ou como funcionário, ou como patrão. Não respeita. Mas Deus faz as pessoas te respeitar como você é. Isso se chama, sabe o quê? Honra. Mas às vezes você é desonrado. No local onde você trabalha, no local onde você congrega. Você faz, é como se não fizesse absolutamente nada. Mas são pessoas humanas. As pessoas não sabem honrar a quem deve honrar. As pessoas humanas não sabem respeitar a quem deve respeitar. Mas Deus não. Deus honra, Deus respeita, e no momento certo Ele faz as pessoas se respeitarem. Amém, irmãos? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados, como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Amém, irmãos? O que significa para nós tudo isso? Significa que nós temos que tomar decisão na nossa vida para não ser surdo espiritualmente, porque já lemos a palavra de Romanos 10:17, que diz o seguinte, que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, se você acha que tem pouca fé, tem que ouvir a palavra de Cristo. E lá em Tiago, diz que nós devemos fazer o quê? Praticar aquilo que ouvimos. Se nós aprendermos com a palavra do Senhor, e através do que representa o Salmo 91 para nós, com certeza nós vamos buscar a salvação. E com certeza teremos a proteção do Senhor para as nossas vidas.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar agora. Vamos ficar de mãos dadas. O que é ligado na terra será ligado no céu. Eu quero que você entre no Espírito do Senhor, porque nós estamos no Espírito do Senhor. Nós estamos num momento de consagração das nossas vidas para Deus, ouvindo a palavra, para acrescentar a nossa fé, e essa fé ser essa fé vívica, a fé que só Jesus Cristo pode nos oferecer. É só Jesus Cristo. E nós vamos receber através da palavra que Ele nos tem dado. Feche seus olhos, abra o teu coração, conversa intimamente com o Senhor Jesus. Diz que você ama, que você confia nele e que você quer realmente aprender da sua palavra cada vez mais para acrescentar a tua fé. Estamos, Pai, agradecidos pela tua palavra. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor nos tem falado ao nosso coração. Assumimos a responsabilidade de ouvir a tua palavra para alcançar a fé que precisamos ter e vencer todos os obstáculos, aflições da vida. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos livrando. Que a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, como família, nos protegendo, nos livrando dos ataques inimigos. Traga, Senhor, a harmonia no lar. Traga prosperidade, abra as oportunidades. O Senhor abre porta onde não existe, Senhor. O Senhor faz a existência aquilo que não existe. O Senhor traz a existência. Tu és Deus, Tu podes todas as coisas. Por isso, Pai, eu estou pedindo em nome de Jesus, derrame Tuas bênçãos especiais em cada família aqui representada. Que cada pessoa saia daqui com fé vívica, fervendo, buscando a salvação, buscando aquilo que nós precisamos receber, que é o Teu perdão, Senhor, para que nós possamos receber tudo de Ti. Ajuda-nos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para ser acrescentados as coisas que nós precisamos. Limpa a nossa mente, transforme o nosso coração em coração de carne, sedento de amor pelo Senhor, Pai. Abençoa cada vida aqui, tira a depressão, tira o medo, a preocupação, o pavor, tira, Pai, o terror. Limpa-nos, Senhor, que o sol brilhe todos os dias para as nossas vidas, que possamos dormir tranquilos e acordar amanhã com energia, crendo no Senhor, confiando no Senhor e a vitória acontecendo. Abençoa, Pai, cada vida aqui. Nos dê guarida debaixo das Tuas asas como nosso protetor. Nós oramos, Pai, porque sabemos que dependemos de Ti e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Dê um abraço no seu irmão. Hoje foi um dia de vitória.